pessoal, estamos de volta. Ah, e nesse bloco a gente vai tentar finalizar a discussão. E eu gostaria de falar, primeiramente, que é realmente impressionante o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, principalmente quando você pensa no que aconteceu com o mundo nos últimos anos. Para a ciência ter sido desenvolvida nos Estados Unidos, a gente precisou de uma guerra fria, basicamente. O fim da Segunda Guerra Mundial foi o que trouxe o desenvolvimento tecnológico para os Estados Unidos nesse nível tão avançado, que foi a guerra de tecnologia entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o Brasil, por incrível que pareça, nunca passou por essa tal concorrência com outros países, e a gente ainda faz pesquisa a um nível relativamente interessante, né? O amadurecimento científico do Brasil, assim como de outros países que eram considerados subdesenvolvidos e pularam dessa etapa, está aumentando muito, e uma das consequências disso é o concurso Despertar Fronteira, é o projeto federal Ciência Sem Fronteiras, que está tentando estimular, né? Isso realmente a gente tem que agradecer a Dilma por ter feito isso, tentando estimular a pesquisadores brasileiros a aprenderem novas tecnologias no exterior, né? Você vê a Coreia do Norte, em uma década de programa, hoje lidera várias tecnologias no mundo. Então, eu acredito que esses problemas que a gente está passando, esse tipo de sacanagem que está acontecendo, obviamente é um pouquinho do jeitinho brasileiro para resolver as coisas, mas também uma falta de amadurecimento político para que a pesquisa brasileira consiga ser desenvolvida adequadamente, né? Existem muitas fronteiras a serem passadas, muitas leis a serem regularizadas, e uma das coisas principais é a própria regulamentação do pesquisador como um funcionário com direitos que ainda precisa ser muito discutido, né? O que tipo de direito, o que ele merece, o que ele não merece, mas a gente vai amadurecendo nesse sentido, né? Então, assim, o que poderia ser feito para evitar que esse tipo de acontecimento não volte a acontecer, né? Esse tipo de sacanagem que aconteceu, você vê esse jeitinho brasileiro, eu acho, na minha opinião, que é um pouco de amadurecimento político. Você tem que entender que tipo de influência que um país precisa, ou que os seus funcionários que trabalham nessa área precisam, para que isso não aconteça. É um pouco da ideia do sociocapitalismo, né? Que tipo de competição você precisa para desenvolver a ciência? Ou que tipo de competição você não precisa para desenvolver a ciência, né? Então eu vou deixar isso aberto para os nossos três colaboradores, né? O que vocês acham que poderia ser feito para evitar que isso volte a acontecer? William, vamos começar com você. Espera um segundinho, William. Fala de novo, William. Não está funcionando. Putz, Fala de novo. Não está funcionando. é. A gente vai ter que ficar sem a consideração do William hoje, infelizmente. Por algum motivo ele não está funcionando. Mas tudo bem, vamos passar então. Cláudio, o que você acha que a gente poderia fazer para evitar que isso aconteça? Olha, eu acho que assim, a questão da competição que você falou é muito bem colocada, né? Porque sempre que tem competição, você tem que ter regras bem claras, de modo que a competição seja uma coisa justa, né? Então, pessoal, tem muita gente que acaba entrando na área da ciência, como você falou, né? Os Estados Unidos desenvolveu uma ciência por causa de tudo isso que aconteceu no século passado e tal. E ele exportou esse modelo de ciência para muitos lugares, né? Acho que o Brasil, inclusive, porque muitos professores, muitos pesquisadores aí de grandes instituições aqui passaram um tempo fora, fizeram doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Então eles trouxeram um pouco dessa cultura aqui. A gente já meio que, por isso que eu acho que o nosso país já tem uma pesquisa até que mais ou menos consolidada, apesar de não ter passado, por exemplo, pela Guerra Fria como os Estados Unidos ou a Rússia passaram, né? Agora, a questão assim, a coisa tem que ser uma competição justa, né? Não adianta você falar assim, pessoal, se vira aí, cada um pesquisa do jeito que sabe aí,
os melhores vão sobreviver, porque sempre vai ter um espertinho, né? Acho que independente do país, independente da cultura, sempre vai ter um ou outro que vai querer chegar na frente por quaisquer métodos que sejam. E você tem que ter mecanismos, né, que possam monitorar alguma irregularidade. Então, a questão é que vai saber quanto tempo que estava acontecendo essas coisas aí que foram pegos, os caras foram pegos, né? O mecanismo foi desenvolvido e aí sim perceberam, não, estão fazendo esse trenzinho da alegria aí de citações, né? Trenzinho A da cita alegria. B, porque o A citou B, o B citou C e o C citou A, né? Então, né, muito mais difícil de você perceber isso se somente o A citasse A, B citasse B, quer dizer, eles citassem eles mesmos, né? Então, eu acho que assim, se você parar para pensar, na verdade, no porquê da coisa toda, né? O que é um bom artigo? Um bom artigo é simplesmente um trabalho original que as pessoas vão ler e vão falar assim, não, acho que é bom, acho que é ruim, vamos discutir, vou basear meu trabalho futuro nesse conhecimento aqui. E para você entender, para você perceber que era uma coisa boa, é porque você vai ver que vai ter citações de todos os lugares, não só de uma fonte, né? Isso vai evidenciar uma irregularidade, né? Então, o que eu acho que tem que ser feito é melhorar esses mecanismos de monitoramento. É o único jeito de você fazer que tenha uma competição realmente justa, né? Uma coisa que realmente funcione de maneira que a competição ajude, tá? Basicamente, cara, acho que é isso aí. Acho que é muito válido o que você falou. E você, Felipe, o que, que você acha que a gente poderia fazer para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer? Ó, primeiro eu vou fazer uma consideração aqui sobre. Isso não acontece só nas revistas, tá? Esse negócio de pontuação por paper, por publicação, por até apresentação de trabalho em congresso, isso é utilizado para avaliar, os institutos utilizam para avaliar quem deve ganhar bolsa, quem não deve ganhar bolsa. Uhum. Então, no IPEM, por exemplo, existe um sistema que ele avalia várias coisas, mas entre elas, quantas publicações o aluno teve, o candidato à bolsa teve, para, por exemplo, mestrado. Então, ele tem que ter feito iniciação científica antes para ter alguma publicação. E depois, doutorado, ele tem que ter publicado durante o mestrado, né? Bom, e o que acontece? Os próprios alunos, eles de um determinado centro, eles se unem e um cita o outro. E aí, por exemplo, tem um congresso. Vamos dizer que cada paper que esteja nesse congresso vale 2 pontos. E são 8 alunos. Eles todos citam entre eles, entendeu? Para eles conseguirem elevar a pontuação. Então você imagina que uma pessoa que vai em um congresso ele consegue ter 16 pontos, sendo que ele teria 2. Então isso não é só na área de revistas. Tem em toda a cadeia existe essa disputa. Então eu acho que deveriam ter outros critérios, na minha opinião. Só seria uma parte da solução, mas deveriam ter outros critérios para avaliar se a pessoa merece receber uma verba, se ela merece receber bolsas, além de quantos papers você publicou. Entendeu? Para mim, teria que ter um envolvimento, por exemplo, aí como você disse, o cara escreve um projeto, o pesquisador escreve um projeto e recebe uma verba pelo projeto dele. É lógico, o currículo dele conta, pô, o cara tem PhD, então ele estudou, ele se dedicou àquilo há algum tempo. Então isso é um critério. Mas eu acho que deveriam criar um critério qual o impacto que isso vai ter na sociedade, não que a curto prazo ou a longo prazo, mas qual o impacto que isso vai ter na sociedade
a gente está financiando ele, e o que, que ele vai trazer para a gente depois? Né? Que é aquela história. O cara fez USP, o cara ganhou bolsa, o cara no mestrado, fez doutorado, foi lá para os Estados Unidos e ficou nos Estados Unidos, às vezes. Entendeu? Ele foi totalmente financiado pelo Brasil para estudar, e quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele não voltou mais. Isso acontece muito. Ele recebeu bolsa, e aí ele não volta mais. E aí ele não colabora de novo com o Brasil. Ele vai para lá, monta a família lá, e ele não tem mais contato com o Brasil, entendeu? Quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com o governo. Eu tô falando de você. Eu vou até citar o Brasil, todos esses cientistas que a gente, brasileiros que fizeram pós-graduação no exterior e agora são nossos professores, eles participaram de um programa para ir para os Estados Unidos, para ir para a Alemanha, para ir para a França, para ir para a Inglaterra estudar, voltar para cá e passar esse conhecimento. E às vezes eles não voltam, tá? Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Mas o que eu estou querendo dizer com isso o que eu estou querendo dizer com isso é que quanto aquele projeto que ele está pedindo a bolsa ou que ele está pedindo uma verba está repercutindo para a sociedade brasileira de volta. Deveria ter um critério. É subjetivo, mas isso poderia ser considerado, estudado, qual que é a melhor maneira de tentar avaliar se aquilo tem retorno ou não. E aí, diminuir essa dependência para os papers. Porque por mais que a gente queira, a gente vai... Se esse for o critério, a gente vai continuar essa fábrica de papers. Exatamente. E isso não pode, né? Isso não pode. O que a gente quer é desenvolver ciência relevante, de qualidade. Aí, eu acho que é muito importante o que está todo mundo falando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sinto muito pelo William, que não conseguiu falar a sua frase final. Fala alguma coisa, William, ver se a gente escuta você. Não estamos escutando mesmo. Mas a próxima vez isso não vai acontecer, a gente vai arrumar tudo direitinho. Bem, eu gostaria só de dizer aqui, novamente, obrigado pelo concurso Despertar para a Ciência, todas as escolas que estão participando. Lembrando que a gente vai estar doando aí para essas escolas que vão mandar redações de seus alunos a respeito do assunto qual é o papel do pensamento científico em um país democrático. Estaremos doando uma série de equipamentos científicos, carros de energia solar, de brinquedo, obviamente. Kits de, aí é bom. Seria bom, né? Até kits de geradores elétricos, estações de meio ambiente, né? E kits de robótica com reciclagem também. E agradecemos muito à revista Ciência Hoje por estar colaborando com a gente, onde eles estão doando praticamente a coleção inteira de revistas para as 3 escolas vencedoras, né? E esse aqui é o Papo Inteligente, um oferecimento do Portal Ciência, e a gente agradece muito por vocês terem ficado com a gente até agora. Muito obrigado, até semana que vem, até terça-feira e uma boa noite. Até, pessoal. Falou.